Pedro, tá mudo. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez em mais um webinar do Hub da Gestão. Hoje nós estamos no 44º webinar. Então, é uma alegria muito grande ter atingido esse nosso número de webinars aí, sempre com a presença e a participação de vocês. E o tema de hoje a gente vai estar abordando a segurança cibernética nas pequenas e médias empresas, tá? Então, a gente precisa considerar que as pequenas e médias empresas, antes de mais nada, são a espinha dorsal da economia brasileira. E elas representam a maior parte das empresas existentes no país, empregando milhões de pessoas, milhões de brasileiros, tá? E apesar de todos esses números aí, tá? E apesar da importância que eles têm dentro da nossa economia, elas também estão sendo consideradas como as empresas mais vulneráveis em relação à cibersegurança. Por quê? Porque em relação às empresas maiores, que são mais estruturadas, mais preparadas e com um quadro capacitado para lidar melhor com esse assunto, as pequenas e médias empresas, muitas vezes, elas têm dificuldades de entendimento e de ação adequada para a proteção do seu negócio. Então, dentro desse contexto, é que a gente decidiu trazer esse assunto para vocês, trazendo uma série de informações que são importantes para ter um foco de atenção sobre isso daí. Hoje nós contamos com a presença maravilhosa da nossa palestrante, que é a Tami, que ela vai se apresentar daqui a pouco, e do Durval, que é nosso companheiro já antigo, como palestrante ou como moderador. Então, ele vai estar juntando as forças e os conhecimentos necessários para dar o melhor webinar da nossa história. Então, graças a vocês e a participação de vocês, espero que a gente tenha uma noite bem gostosa e produtiva. Antes de nós começarmos efetivamente, eu vou pedir para a Tami e para o Durval se apresentarem. Ladies first, então, Tami, você em primeiro lugar, e depois o Durval também faz uma colocação do seu currículo, do seu perfil. Tami, por favor. Boa noite, pessoal. Me chamo Tami, sou CEO de uma consultoria de cybersecurity chamada Elevation Security. Tenho 22, 23 anos mais ou menos de carreira, passando por grandes consultorias, duas Big Four, Protiviti com inteligência israelense, Kroll, né, sim, trabalhando com ex-FBI, ex-CIA, também um pouco de mercado, né? E eu vim aqui exatamente para ajudar a conscientizar as pequenas e médias empresas, porque segurança cibernética não é apenas para grandes empresas. A maioria, poderia até dizer 100%, das soluções a gente também consegue adequar para pequenas e médias empresas estarem seguras aí na nossa sociedade. Obrigada, e é uma honra estar aqui, Pedro. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer estar com você aqui, Tami, e espero que a gente tenha uma noite muito gostosa aí. E, Durval, você que também tem uma experiência fantástica aí, fala um pouco de você aí para os nossos participantes. Você está sem o áudio, Durval. Boa noite a todos, boa noite, Pedro, Tami. É um prazer estar aqui novamente nos webinars do Hub da Gestão. Para quem não me conhece ainda, bom, eu sou Durval Jacinto, eu sou engenheiro eletrônico, mestre em automação industrial e fiz uma carreira na área de serviços de telecomunicações, data center, e hoje eu sou um pesquisador do uso da tecnologia no mundo e seus impactos. E também participo de algumas atividades como voluntário aqui no Hub da Gestão e também sou conselheiro de administração certificado pelo IBGC, onde eu atuo como coordenador neste ano na Comissão de Ética e Integridade. E esse tema que a gente traz hoje é um tema extremamente interessante e que eu acompanhei também na minha carreira, tanto do ponto de vista de usuário, como também de líder de empresa. Eu trabalhei numa empresa multinacional,
no qual a gente tinha uma preocupação gigantesca com a questão da segurança, não só para nós, enquanto usuários dentro da empresa, mas também com os nossos clientes, que eram empresas de grande porte, multinacionais. Então, estamos aqui para mais essa atividade e dou as boas-vindas a todos. Muito obrigado, Durval. E, Thomas, eu vou pedir agora para você dar aquelas instruções usuais que a gente dá no começo que a gente fornece no começo do webinar. Então, a bola está com você nesse momento. Ok, Pedro. Boa noite a todos novamente. Só gostaria de passar algumas informações, né, com relação à plataforma Zoom que nós estamos utilizando agora. Durante o webinar, se vocês tiverem algum insight ou tiverem algum comentário, alguma questão também, alguma dúvida que surgirem dentro do tema, por favor, podem utilizar, assim, quem estiver utilizando no idioma português estará como um bate-papo, né? Ou também, se estiverem usando o idioma inglês, estará como chat, né? Por favor, utilize essa parte aqui para realizar essas perguntas, comentários, que ao longo do webinar, nossos palestrantes é, vão responder as suas perguntas, né, ao longo do webinar. Então, por favor, utilize essa área do bate-papo, do chat, para vocês tirarem suas dúvidas, que ao longo do webinar os nossos palestrantes vão verificar e responder ao longo disso. Muito bem. Bom, essa é uma tela que eu sempre faço questão de apresentar, porque é graças a essas empresas, esses patrocinadores e parceiros que a gente está conseguindo levar em frente o nosso propósito de trazer a melhor informação, a informação que seja relevante para a classe empresarial, para os gestores de empresas. Então, começando pela Britec, Britec é uma fintech nacional. Hoje ela já está com escritório em 22 países e ela tem uma relevância extremamente forte dentro do campo de atuação dela. A Leveros também está entre as top 5 de climatização do Brasil. É uma empresa que hoje ela praticamente atua no mercado nacional todinho, com distribuição de ares condicionados e tudo que tem a ver com climatização, que também é uma empresa extremamente relevante e de extrema qualidade dentro daquilo que ela faz. E, em terceiro lugar, apresentando aí a ACT, que é a Advisory Council Team, que nos apoia através da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, dentro dos nossos webinars. Então, a gente está muito feliz em ter a parceria e o patrocínio dessas empresas aí, para que a gente possa seguir em frente no nosso propósito de fazer o que precisa ser feito a nível de informações para os nossos participantes. Então, agora eu vou estar passando a bola aí para o Durval, para que efetivamente a gente inicie o nosso webinar. Durval, a bola está com você. Obrigado, Pedro. E a gente espera poder contar com todo esse conhecimento que a Tami nos traz sobre esse assunto. E como é tradicional aqui no Hub da Gestão, a gente inicia sempre com alguma pesquisa ou algumas pesquisas nos quais a gente quer medir o nível de conhecimento das pessoas da nossa audiência sobre o assunto. Então, eu vou pedir ao Thomas para projetar a pesquisa número 1, cuja pergunta é o quanto você conhece sobre segurança cibernética, ou cybersecurity, como se costuma dizer em inglês, né? Então, a gente pede que você escolha uma dessas opções. Eu não conheço, eu leio pouco sobre esse assunto, eu leio muito sobre o assunto, ou minha atividade profissional exige esse conhecimento, principalmente para quem trabalha diretamente numa área de tecnologia de informação nas empresas, né? Então, vamos aí aguardar o resultado, mas a gente vê hoje que é um assunto que passa por todas as nossas atividades pessoais e profissionais, né? Então, aqui a gente tem uma maioria dos respondentes dizem que leem pouco sobre esse assunto. Isso é muito importante porque hoje a gente está sujeito a vários tipos de ataques cibernéticos, no qual eu vou depois perguntar para a Tami para que ela nos explique cada um deles, mas é importante ler pelo menos um pouco
e, obviamente, algumas pessoas aqui, 14% leem bastante. Então, nós temos 86% que leem pouco e 14% que leem pouco e que leem muito, apenas 14%. Então, acho que é uma oportunidade hoje de a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema, né? E aí, eu vou perguntar para a Tami, é, após essa avaliação, Tami, qual que é a importância da segurança cibernética, considerando pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm uma grande infraestrutura ou recursos para investimento na prevenção e na segurança cibernética? Bem, quando a gente fala de segurança cibernética para pequenas e médias empresas, é importante dizer que transcende, né, a mera proteção de dados, que é o que a maioria imagina. Ela está mais como um pilar estratégico da continuidade do negócio, da responsabilidade, da reputação, da sustentabilidade financeira. Né? Muitas pessoas pensam, mas eu sou uma pequena empresa, eu sou um alvo menor. Mas o que a gente vê é que nós somos as portas, a pequena e média empresa é a porta atrativa para grandes cadeias de suprimentos. Então, muitas vezes, um cybercriminoso quer atingir uma grande empresa, atingir o seu cliente e utiliza aí um fornecedor, né? Isso é muito interessante, né, Tami? Porque às vezes a gente nem pensa isso enquanto pequena empresa ou mesmo uma startup, né? O quanto que a segurança nessa cadeia de valor é importante, né? E cada uma das pequenas empresas pode ser um elo dentro dessa cadeia que, se o hacker encontra uma vulnerabilidade ali, ele vai usar essa Isso, vulnerabilidade para atacar depois toda a cadeia, principalmente a grande empresa. Então, pelo que você fala, é extremamente importante que as pequenas e médias empresas trabalhem com a segurança cibernética. Muito bom. exato. E agora, dentro desse contexto, Tami, que eu vejo as dificuldades, muitas vezes, pelo menos na minha experiência profissional, o custo de segurança cibernética não é baixo. Existem vários sistemas, alguns sistemas, quanto maior o nível de proteção que você quer, às vezes esse sistema é mais caro, né? Então, as pequenas empresas talvez tenham alguns desafios, né? Com relação a custo, com relação à capacitação. Na tua visão, na tua experiência, que já passou por várias empresas, quais são esses principais desafios que as PMEs enfrentam hoje com respeito à segurança cibernética? Bem, acho que o principal desafio, assim, o número um, o top, é exatamente o que você falou. Orçamento e recurso limitado, Hum, né? As pequenas e médias empresas não têm um valor alto para investir em tecnologia de ponta, ou para contratar um especialista, ou até mesmo uma equipe de segurança, né? Eu digo que o segundo problema, para mim, é o maior, é a falta de conhecimento e de conscientização de toda a empresa. Não somente as pessoas que estão no mais alto nível, como um presidente ou diretores, mas até o pessoal operacional, né? A falta de conscientização da segurança cibernética por si só, né? A carência do pessoal especializado, muitas vezes tem aquela crença de que eu não consigo contratar sequer uma consultoria, ou, enfim, a balança, né, o equilíbrio ali entre orçamento e o que contratar, então você acaba priorizando outras coisas. E a adoção de ferramentas inadequadas. A gente está num mundo aqui de IA, então eu falo, nossa, aquela IA vai deixar, aquele firewall maravilhoso vai deixar a minha empresa segura. E muitas vezes vocês têm até soluções gratuitas que resolvem o problema, mas não têm conhecimento de que aquela ferramenta existe. E, é claro, a crença do eu sou pequeno demais, do que um hacker, um cybercriminoso, atinge somente as grandes empresas, as empresas famosas, ou que estão nos jornais, ou que têm muito dinheiro, né? Mas, na verdade, as táticas dos hackers, dos criminosos, elas evoluem rapidamente. Muitas vezes a gente até brinca, né, no nosso meio que fala assim, não é se você será atacado, é quando você será atacado. Hoje em dia isso mudou. Não é hum. quando, né, você será atacado. Você já foi atacado e você não sabe. Talvez se você fizer uma varredura, um diagnóstico no seu ambiente, você vai ver que você já foi atacado. E
É claro, a gente está vendo aí nos jornais, né, a dependência de terceiros, de empresas terceiras, que a gente vê que é invadido por terceiros e acaba atingindo, né, a empresa por si só, e aí prejuízo de milhões. É muito interessante esses pontos que você coloca também, porque eu olho com o meu olhar de governança corporativa, eu vejo que todos esses pontos que você coloca muitas vezes é uma falta de um gerenciamento de risco, né? De você fazer uma Sim, análise de risco, porque o risco ele existe para o grande, para o pequeno, como você falou, e é preciso então trabalhar esses riscos. Aí eu te pergunto, quais são as estratégias que nós temos para mitigar esses riscos, considerando esse cenário de pequenas e médias empresas e esse cenário de que muitas vezes a gente age como isso não vai acontecer comigo, né? Porque eu sou pequeno, né? Mas o que você sugere como estratégia para que essas empresas possam mitigar desses riscos? posso dizer para você, Durval, para todo mundo que está aqui, né, enfim, o primeiro passo é exatamente esse, riscos. A gente pensa que segurança cibernética é um assunto muito técnico, é um assunto muito difícil. Inclusive, se você contratar uma pessoa técnica, você não vai nem entender, né, a linguagem dela. Mas é necessário ali equalizar os riscos do seu negócio. Quais são as ameaças do seu negócio? E aí você pegar os riscos de cyber e equalizar, fazer um elo. E ali você vai entender qual é o impacto no seu negócio ou não. A estratégia que é mais barata e a que causa realmente mais efeito, a gente está falando de fator humano, né? A gente está falando como fala-se como elo mais fraco, mas eu digo o fator humano como a primeira linha de defesa, né? Quando você conscientiza os seus funcionários, quando você se conscientiza até mesmo como empreendedor, você leva segurança para sua casa, você tem um comportamento seguro e, como consequência, você traz segurança para a sua empresa, né? E aí a gente tem outros métodos de mitigação, outras estratégicas, são um pouco mais técnicas. Então, você utilizar autenticação de múltiplo fator, alguns tipos de senha, né? E assim por diante. Mas acho que o mais básico ali realmente seria a cultura do fator humano e a equalização do seu risco de negócio para os riscos de cyber mesmo. É muito interessante, tá? Porque você aborda um ponto que é esse investimento, né, no ser humano. E eu me lembro na empresa que eu trabalhei, a gente a cada 6 meses tínhamos que fazer um curso sobre segurança e parecia muitas vezes que aquele assunto era repetido. Ah, eu já vi isso no curso há 6 meses atrás, mas sempre vinham coisas novas, né? E uma coisa que eu percebo Uma também quando evolução. essa evolução, né, de coisas que vão acontecendo e as próprias empresas começam a colocar, por exemplo, autenticação, né, em 2 fatores, em 2 estágios, tipos de senha, e tudo isso, enquanto usuário, às vezes a gente reclama, né? Poxa, mas eu não lembro a senha, ou não dá para usar a mesma senha, ou a cada 3 meses eu tenho que mudar a senha, mas eu vejo que são mecanismos, né, para mitigar esses riscos, não? Sim. São, eu É, posso dizer, são os melhores mecanismos, os mais fáceis. Como eu falei, tem várias soluções que são gratuitas. Então, você colocar um autenticador de multifatores, 2 ou 3 fatores, muitas vezes a conscientização dos seus funcionários, uma palestra, um game, você não vai gastar tanto quanto uma solução. É um valor assim muito pequeno. E, mais uma vez, os seus funcionários terão um comportamento seguro. E isso é, enfim, a melhor consequência, né, que a gente pode aí dizer. exatamente, acho que você aborda pontos que são fundamentais para a gente pensar sempre, né, nessa importância, porque nem tudo é custo, né? Tem muita coisa que é cultura de prevenção, que é algo que talvez a nossa cultura latina seja um pouco displicente, né? Que é Sim, diferente da cultura anglo-saxônica, que o pessoal é um pouco mais rigoroso com seguir regras, mas eu acho que são pontos muito importantes que você recorda que a gente tem que estar sempre observando, né? Bom, agora eu vou pedir ao Thomas para apresentar uma segunda pesquisa, pesquisa número 2, que também vai tratar desse posicionamento, né? A pergunta é como sua empresa se posiciona em relação à segurança cibernética?
E aqui a gente tem algumas opções. A primeira, bom, não se fala nisso na empresa. A segunda, se fala um pouco. A terceira é se fala, mas não temos ações assim concretas, né? A quarta é estamos começando a atuar neste sentido, né, no sentido da prevenção e de aplicação da segurança. E a quinta é temos uma área que cuida disso, né? Geralmente é uma área de tecnologia de informação. Então, coloquem aquela opção que mais se aplica para o seu negócio, para a sua empresa. E se alguém tiver também mais alguma outra alternativa, pode colocar aqui no chat, né, para a gente avaliar. Ah, interessante, olha. Nós temos aqui 43% dos respondentes disseram que tem uma área que cuida disso dentro da empresa. Isso é bom, é um sinal de que mesmo que você esteja numa pequena ou média empresa, você tem alguém que esteja com esse olhar, né? Isso é muito positivo. Depois a gente tem aqui um empate, né, de todos os outros itens, com 14%, onde se diz não se fala nisso, se fala um pouco, se fala, mas não temos ações, ou estamos começando a atuar nesse sentido, né? Então, eu vejo como bastante positivo que se tenha uma maioria que já tem uma área que cuida disso, mas aqueles que ainda não começaram têm que começar a falar, né? Não sei se você quer também acrescentar algum aporte aqui com a sua experiência também nessa pesquisa. Sim. Hoje a gente está falando com muitas tecnologias avançadas, né? E tem uma crença de que segurança cibernética é TI e é custo. Ou a pessoa da minha TI, a pessoa da minha infra cuida da segurança. E não, a segurança cibernética não é TI. Segurança cibernética é um pilar estratégico da sua empresa. Assim como os conselheiros precisam analisar o DRE, analisar a saúde financeira, vocês precisam analisar a saúde da sua reputação, a saúde da segurança, né? Não somente da empresa, mas dos CEOs, porque quem cuida dos CEOs, dos CTOs, dos diretores no final do dia, né? Eles também são alvos aí de cybercriminosos. Então, por mais que tenha, muitas vezes a gente vê também empresas mais de médio porte. Eu tenho uma área de segurança da informação na minha empresa. É importante que o responsável de segurança da informação também saiba falar uma linguagem estratégica, uma linguagem do negócio. Porque senão esse gerente de segurança cibernética, ele vai falar, nossa, a gente tem tantas vulnerabilidades e precisa de tal solução. Vai falar apenas de coisas muito caras e não do risco, né, como você falou anteriormente, e não do impacto no negócio. Então, o que importa é a gente equalizar essa conversa, equalizar essa linguagem para saber o quanto que o negócio, quanto que a empresa vai ser impactada, para saber qual é o risco, o que que vai acontecer se tudo paralisar, a sua operação paralisar, a reputação, para aí sim ter o investimento. Com o investimento, muitas vezes vocês também conseguem um valuation, um aporte maior na empresa, os clientes têm mais confiança e assim por diante. Então, é um ROI dentro de segurança da informação. Muito, muito interessante isso também. E quando você fala que não é só a área de TI ou o responsável de TI que tem que entender, eu acho que ele talvez tenha um papel aí de traduzir um pouco todo esse jargão da segurança cibernética, né? Porque tem muitos nomes que são em inglês, por exemplo, ransomware, Sim, phishing, e às vezes as pessoas não entendem o que isso significa. Então, há um trabalho aí também de tornar a segurança cibernética e todas as suas, seja na parte de mitigação, seja os tipos de ataque, um pouco mais acessíveis, né, para que todos entendam do que se trata, porque às vezes a gente, enquanto usuário, por exemplo, de um e-mail, muitas vezes não se dá conta de que aquele e-mail pode ter algum phishing lá dentro ou ter algum risco, né? Ou abrir arquivos que você não conhece. Então, acho que é muito importante que esse conhecimento, como você falou, não fique restrito apenas a área de TI, que todos dentro da empresa, né, começando do dono, do presidente, enfim, de toda a direção da empresa, estejam conscientes disso, né? sim. E você menciona também as questões também, acho que o maior risco é um risco financeiro, né? É,
porque, na verdade, quando o golpista entra numa organização, ele está entrando para tirar dinheiro de alguma maneira, né? Roubar dinheiro, enfim, desviar e se enriquecer com relação a esse descuido, né? Então, pensando num cenário de 3 anos, qual o cenário de risco financeiro associado aos ataques cibernéticos que você vislumbra? O risco financeiro, óbvio, né? Acho que é um dos primeiros. Os ataques estão cada vez mais sofisticados, então a gente tem IA, a gente tem automação, e não é apenas para empresa grande, tá? Hum, A gente tem o roubo de dados, então o roubo de dados vale mais do que muitas vezes você roubar o dinheiro. Por exemplo, você tem ali todos os dados da pessoa física, então você consegue fazer várias fraudes, né? Então isso vale muito mais. Eles têm a perda da reputação. Na área da saúde, por exemplo, imagina você deixar, isso já aconteceu em vários países, deixar um hospital inoperante. Isso também já aconteceu aqui no Brasil, né? Você chegar lá uma emergência e você tem que fazer uma ficha, né? Então, hoje, a gente falando hoje, para os próximos 3 anos, o mais custoso é a resposta a incidente. É você ver aquela tela preta, né, como você foi atacado, pedindo um certo valor em Bitcoin. E aí você não consegue retornar a operação. Muitas vezes as pessoas acabam pagando, mas lembrando, quando você paga um criminoso, você não tem a certeza, né? É um criminoso, gente, não tem ética. Você não tem a certeza de que a sua operação vai voltar, de que os seus dados não serão vazados. E o principal, acho que até mais do que o financeiro, é o dano à reputação. Quando você é cliente, por exemplo, de uma empresa e você sabe que aquela empresa tem um vazamento de dados ou foi atacado, você fica com o pé atrás. Muitas vezes você prefere contratar o concorrente, né? Porque você tem mais confiança, sabe que o concorrente é mais seguro, do que por si só continuar, né, com aquela conta, continuar com aquele cliente, porque, enfim, já aconteceu um ataque. Hoje em dia também se fala muito de seguro cibernético. Seguro cibernético é muito caro, porque eles fazem due diligence, eles precisam saber se você está vendo, né, todos os riscos da sua empresa, com os riscos de cyber, se você está fazendo, atuando em algumas ações, para aí sim equalizar o valor do seguro, e aí eles aceitam ou não fazer o seguro da sua empresa. Eu acho que é mais ou menos isso: seguro de cyber, pagamento de resgate e roubo de dados. Falando um pouco de área agro, tem muito também a parte de espionagem industrial. Eu vejo bastante. Não pedem resgate, mas o roubo de dados para espionagem industrial. É muito, muito importante são esses alertas também, porque você menciona um ponto de que o hacker, né, o que ataca, ele não tem escrúpulos, e já tivemos casos aí de ataques em hospitais, em laboratórios, grandes laboratórios, né, no Brasil, e aí está lidando com a vida humana, né, com a saúde, mas Sim, esse hacker, quando ele sequestra dados, por exemplo, ele não está preocupado se alguém pode morrer por causa disso. Então, acho que a gente não pode esperar esse comportamento, o mínimo de ética em relação a um hacker. Por isso, a prevenção é muito importante, né? É importante que as empresas analisem, né, quais são os riscos que estão sujeitos e olhar esses dados, como é que esses dados estão sendo realmente protegidos, né? Agora, eu vejo que é uma situação complicada, que talvez você já tenha vivido, que é pagar ou não pagar o resgate, né? Eu acho que esse pode ser sim, também um dilema, né, para a direção, para o conselho de administração da empresa quando ele é envolvido, né? sim. Olha, infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, tá? Ah, Eu sou acionada pelo conselho de administração, Tami. Ajuda a gente, às vezes de madrugada, já pagaram Uber pra eu ir lá pra Sorocaba. Ajuda a gente aqui, ó. Vamos pagar? E aí a gente olha o cenário, o que tá acontecendo, e você vê, olha, você não tem nada, não consegue nem subir a operação. E eles pagam, muitas vezes me acionam já depois que já pagaram. Alguns hackers devolvem, sim, outros não. Então o que eu falo é, sabe aquele ditado brasileiro? Melhor é prevenir do que remediar? é. Às vezes você E consegue aí, prevenir com uma solução barata, né? Mais uma vez, o risco do qual é
o risco do seu negócio vale a pena, às vezes, perder a sua empresa por causa de um risco de cyber? É realmente equalizar ali a questão de riscos. Os diretores, a alta gestão entender, não, esse risco aqui eu aceito, esse aqui não tem como aceitar, vamos atuar. Para quando chegar nesse cenário, você vai falar, não, pago ou não pago. Eu já tive cliente, um cliente pequeno, por exemplo, que ele foi invadido e ele me ligou, Tami, o que que eu faço agora? Falei, não faz nada. Eu conheço o seu ambiente, ele é completamente criptografado. Se eles roubaram os seus dados, eles não vão fazer nada. E tá tudo bem. A gente sobe, liga para o seu gerente de TI agora, sei que tá de noite, e ele vai conseguir em 1, 2 horas subir todo o seu ambiente. Interessante, né? O É Thomas importante. Oi, tá diga, falando. continue, desculpa. O Thomas está falando que a gente tem algumas perguntas no chat. Ah, tem algumas perguntas no chat. Vamos ver quais são essas perguntas. Nossa, temos algumas. Que eu não estou vendo aqui. Eu tô vendo. Tem uma, Eu não- duas, três, quatro, cinco. ah, no- então, a primeira pergunta aqui, também que eu estou vendo, é do Fernando Carvalho, que é o nosso companheiro. Uhum. E o Durval travou. Posso continuar, Thomas? Eu leio e respondo? Ah, sim, pode ser, por favor. Tá bom. Ou pode ser até o Pedro também. Eu Pode acho ir em que. frente, Tami. Tá bom. A Eu primeira acho que- pergunta. Ele voltou. Voltou? Oi. Oi? Não, você escutou a pergunta, Tami? Não. Mas Ah, eu tô, então, tô lendo aqui agora. há uma falha estável aqui da internet. Não, realmente, a pergunta do nosso companheiro Fernando é se é possível uma empresa estar 100% segura, protegida, né? Ou se isso seria uma utopia, essa proteção. Não, isso é uma utopia, tá, Fernanda? Você pode contratar a melhor empresa de cyber e as mais caras soluções, que isso é uma utopia. Posso dizer que você, a sua empresa, né, no caso, fica protegido sim. Mas tudo é uma evolução. Há 10 anos atrás, não se falava de IA, mas a IA não existe há 10 anos atrás. Hoje em dia a gente está falando de ataques com robôs, ataques com inteligência artificial. Então, você também, a sua proteção também precisa evoluir, também precisa estar atualizada, assim como as tecnologias, assim como a criatividade dos criminosos. Então, como a gente não está 100% protegido, né, a gente tem que buscar proteger o máximo possível, né, dentro porque o hacker está sempre muito criativo, né, sempre estão buscando formas Sim. adicionais aí de nos atacar. É, tem uma outra Respondido, pergunta, E, Fernando? e posso dar um comentário, fazer um comentário sobre esse assunto? Claro. claro, Pedro. Porque muitas vezes as empresas elas estão preocupadas, e é bom que elas estejam mesmo, com a invasão sobre os dados que elas têm domínio. Mas, assim, acho que um ponto extremamente relevante nessa consideração é ter uma avaliação aonde que está o risco maior do seu negócio em situações de invasão, tá? Quer dizer, esse 100% que nem a Tami falou muito bem, é uma utopia, tá? Mas, assim, se você consegue visualizar aquilo que é mais importante, que é mais crítico dentro do teu negócio, você já pode ter um foco, você não vai chegar no 100%, mas vai chegar a 70%, vai chegar a 80% e vai ter uma segurança maior dentro da possibilidade de atuação que você tem, tá? Então, eu só queria fazer esse comentário aí para que a gente não parta de um princípio que é simplesmente a segurança de dados. A segurança de dados é um componente importante, mas o que é dentro do nosso negócio o mais importante, o mais crítico, se houver uma invasão. Então, só Sim. resumindo isso Hum, daí. Tá? Inclusive, acho que Pedro, isso tem um nome dentro de segurança. A gente fala que primeiro, para os nossos clientes, primeiro a gente tem que proteger as joias da coroa.
né? Ou as galinhas dos ovos de ouro. Então, primeiro a gente protege o mais importante, que é o que realmente que não pode perder, ou que tem que estar mais protegido, não pode vazar de forma alguma, e depois a gente vai ampliando essa segurança. Se puder escolher, eu não tenho tanto dinheiro para investir, vamos investir somente nas joias da coroa. Legal. E, Durval, vamos tentar responder o máximo de perguntas nesse momento aí, porque acho que é o É, momento de estar tratando desse assunto, tá? tem duas perguntas aqui interessantes que surgem essa dúvida numa PME, que é se faz sentido estruturar uma área de segurança cibernética ou seria mais recomendável você terceirizar essa função para outra empresa, né? E aí, emendando com a próxima pergunta também qual é o profissional necessário para compor uma estrutura mínima de segurança da informação, né? Principalmente se você for fazê-lo com recursos internos. Sim. Deixa eu tentar dividir aqui um pouquinho, tá? Hum. Vale a pena estruturar, uma área de segurança cibernética ou mais recomendável terceirizar? Depende. Acredito que seja melhor terceirizar a parte de fazer o diagnóstico, de entender os seus riscos e depois avaliar se contratar uma pessoa ou não. Muitas vezes você consegue, quando você contrata uma pessoa, ele tem apenas um skill de segurança. E segurança, assim como TI, tem vários skills, né? De ataque, de defesa, que vai cuidar do seu ambiente, aquele que fala direto com os conselheiros e diretores, mais estratégico, que é um gerente. Então, é avaliar de empresa para empresa. Eu posso falar, pelo meu conhecimento, que uma empresa média já vale a pena ter, sim, uma equipe, mesmo que seja pequena, né? Até porque tem que ter um DPO, a gente está falando de leis aí também. Uma empresa pequena, já é melhor avaliar, para realmente ver as joias da coroa, às vezes um funcionário, ou às vezes um terceirizado, a gente chama de um executivo as a service, um executivo sob demanda, que vai estar direcionando, né, aí os gestores com esses riscos e as melhores soluções, que seja o melhor custo-benefício. Agora, quais os profissionais necessários para compor uma estrutura mínima de segurança da informação? Os profissionais necessários, essa pergunta é bem ampla, né? Então, de novo, acho que depende muito diria, se fosse um setor financeiro, eu falaria que seria já um gestor, assim como o setor de saúde. Outros setores, talvez uma pessoa mais técnica, uma pessoa que consiga navegar ali entre três ou quatro subsetores, sub-áreas de segurança da informação, né? Ou até mesmo, existem vários conselheiros, né, focados em cyber, estão aí no BGC, no Board, na própria CT. Você tirar uma dúvida, né, no LinkedIn com esses profissionais, o que que você acha? Vale a pena ou não vai? Nós somos pessoas do bem e adoramos aí ajudar as empresas, que é muito importante, mas é caso a caso, a empresa saber se vale a pena ou não, qual é o melhor funcionário, um técnico, um mais executivo. Acho que isso é muito importante, né? E conectando um pouco com a questão que o Pedro colocou, ponto é preciso talvez criar essa matriz de risco para avaliar quais são os principais riscos, né? Para depois você definir que Sim. profissionais você precisa de acordo Isso. com os mais riscos, né? Muito bom. E aqui nós temos a pergunta do Leonardo Souza, que é também um profissional da área que eu conheço, que ele faz uma pergunta que conecta com a pergunta que eu ia te fazer a seguir também. Que o Leonardo pergunta se a segurança cibernética está conectada à cultura e à estratégia, né? E ele disse que percebo isso muitas vezes passa por um item de compliance, antivírus na empresa. Como mudar isso? Ou seja, como essa cultura da empresa afeta a segurança cibernética, né? Tem uma crença que fala assim: mas eu tenho antivírus, eu tenho firewall, eu não vou ser, atacado, né? Imagina. E não tem nada a ver. Acho que um antivírus e um firewall é o mínimo que a gente pode ter. Então, todo mundo, nos nossos computadores pessoais, a gente tem um antivírus, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Um cliente me mandou um print que ele recebeu uma mensagem. Eu não sei se eu tenho esse print aqui da mensagem, mas, gente, qualquer pessoa tá aqui. Ele recebeu uma seguinte mensagem.
No WhatsApp, tá? Um íconezinho assim. Você recebeu uma mensagem, mas sua versão do WhatsApp não é compatível. Atualizar o WhatsApp. Aí, só que tá o link, né? Aquele atualizar o WhatsApp em Uhum. azulzinho para você clicar no link. Me digam, quem não cairia? Se eu enviasse uma mensagem para você assim, Durval, você cairia? Você clicaria em atualizar o WhatsApp? Olha, eu, depois de muito tempo, né, olhando, observando e recebendo muitas chamadas de golpe todos os dias, hoje eu desconfio de tudo, e-mails. Então, eu acho que isso também vem de algo que é uma formação de cultura, né, que acaba impedindo que a gente caia nesse tipo de golpe. Mas é importante realmente criar essa cultura, né? E a partir do momento que a gente adota a segurança cibernética, você acha que isso também afeta a cultura da empresa? Ou seja, as empresas passam a ter uma cultura mais de prevenção? O que que você me Sim. diz sobre isso também? Claro, assim, quando a gente impacta na cultura da empresa, Uhum. desde exemplos de como utilizar o chat GPT, como você sair na rua, se comportar com Wi-Fi, coisas mínimas, até coisas máximas que existem na sua empresa, você já está ali lidando com a cultura, né? Mais uma vez, é a cultura da pessoa como pessoa física que ela carrega para dentro da empresa. A gente chama isso de responsabilidade compartilhada, né? É uma cultura de segurança robusta. Todos entendem que é preciso estar seguro, uma segurança coletiva, não é somente responsabilidade da TI ou responsabilidade de uma equipe por si só, mas é todos. Isso acaba gerando uma conscientização, uma vigilância, né? Como você falou, assim, eu já recebi tanto golpe, né? Uma vigilância entre todos. E o melhor é a inovação dentro de segurança, quando você se adapta e melhora. Muitas vezes você recebe um e-mail, uma pessoa recebe um e-mail X, e ela fala assim, gente, recebi um e-mail e eu acho que isso aqui é golpe. Ninguém clica. Isso é uma cultura da empresa, porque um funcionário entendeu que poderia ser golpe, poderia ser uma fraude e passou para todos. Então, isso é a segurança da informação dentro de uma cultura mesmo. Ou seja, é preciso ter dessa formação dessa cultura, né? Sim, E tem mais uma pergunta aqui, mas antes dela, já que você está falando dessa questão de cultura, de formação de pessoas que tenham ou que passam a ter essa preocupação a partir de uma conscientização, de um treinamento, né? E você falou no começo que uma das causas, a gente vê isso também, eu escuto isso também de pesquisas, que dos ataques cibernéticos ocorrem por questões humanas, né? Então, eu te pergunto, qual que é a influência, né, do fator humano no que diz respeito a essa segurança cibernética? as pesquisas falam que 95% Uhum. dos ataques cibernéticos hoje vêm do fator humano, Uhum. né? É um número muito grande. E o mais contraditório é que é o mais barato, é a solução mais barata que você tem é a conscientização, é a Uhum. cultura de segurança da informação, nas empresas, né? Então, mais uma vez, a cultura por si só, ela não é uma questão de TI. Quando a gente fala de valores da empresa, quando a gente fala, enfim, do propósito, né, não é de uma área como um todo, é de toda a empresa. E a cultura de segurança cibernética é a mesma coisa. Ela é um catalisador da cultura organizacional. Então, aí você tem uma responsabilidade compartilhada, né? Quando todos compreendem que a proteção dos dados é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade coletiva. Você tem a conscientização, que é o comportamento humano, e a vigilância. Então, os seus funcionários eles estão bem treinados, eles são capazes de identificar e até mesmo reportar, que foi o exemplo que eu dei, né, no caso de alguém receber uma ligação errada, e-mail, fraude, assim por diante. Confiança e transparência. Quando uma empresa ela valoriza a segurança, ela demonstra, primeiro, interno, né, claro, para os funcionários, mas também para os clientes, para os parceiros, que ela está compromissada com os dados, que ela está fortalecendo o relacionamento, construindo confiança, assim por diante. A sua inovação é segura, eu posso dizer, com a inovação intrínseca, né, à cultura. E ela tá mais resiliente à recuperação. Quando você tem uma forte cultura, né, de segurança, é mais rápido de você ter uma resposta a incidente, é mais rápido de recuperar e os danos acabam sendo
mínimos, né? O tempo de inatividade é mínimo. E sempre, quando você tem uma cultura ali já intrínseca dentro da empresa, eles sempre querem estar atualizando essa cultura, né? Sempre quer estar tendo uma melhoria contínua, se é assim que eu posso dizer. Muito bom. É assustador, né, quando você diz que 95% É, dos casos tem a ver com o fator humano. E partindo do pressuposto de que os funcionários são pessoas idôneas, né, que não fazem, não tem esse descuido por maldade, na verdade é por realmente desconhecimento ou, às vezes, até falta de vontade de seguir regras, né? Enfim, eu acho que a conscientização que você coloca é importantíssimo, né? Para que não ocorra nenhum incidente, né? Porque se sim, as pessoas descuidam, é onde o hacker vai se aproveitar desse descuido, né? sim. E nós temos mais uma pergunta aqui do Fernando Carvalho, que é um dilema, né? Um dilema de toda empresa que é atacada. Se uma empresa ficar inoperante por um ataque cibernético, o que é melhor fazer? Pagar o resgate ao criminoso ou não pagar, né? Para responder essa pergunta, eu geralmente faço algumas perguntas antes, eu dou um passo atrás. Então, quando alguém me fala assim, tudo bem, pagar ou não o resgate, né? Eis a questão. Eu sempre falo, você está preparado para quando essa empresa parar? A sua gestão sabe o que fazer, né? Vocês sabem que ações tomar? Vocês passaram por uma simulação de crise, uma simulação de ataque? Os seus dados estão expostos? Vocês fizeram alguma coisa, alguma ação? E aí a gente consegue responder. Tem empresas que não tem jeito. A gente tem que, eu digo que é tentar a sorte, não é pagar, é tentar a sorte, porque não fizeram nada, só vão fazer o pós-resgate. Então é tentar a sorte se vão conseguir os dados novamente. Isso acontece muito no governo. Outras que a gente fala, não, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sei como agir, então vamos tentar fazer ali o plano acontecer, já que vocês foram treinados para isso, né? E depois a gente avalia se conseguiu ou não subir a operação para depois avaliar se paga-se ou não o resgate. Então é caso a caso, né? E você falou também, Tami, da questão das empresas estar dentro dessa cultura sempre inovando. E tem uma pergunta do Leonardo Souza, Deixa eu ver. que é interessante. Ele diz assim: podemos dizer que os hackers são os maiores especialistas em segurança cibernética, né? Porque às vezes o hacker é aquele profissional como você que vai para o lado, digamos, do mal, né? E aí ele coloca um comentário: infelizmente temos esses criminosos, mas o que podemos aprender com eles em termos de inovação e de criatividade, né? É, o que eu posso dizer? Se são os maiores especialistas de segurança cibernética? Não, não são. Não? Não. São criminosos. Tá? E a gente tem níveis, né, de especialistas em segurança cibernética. Eu já liderei um time de hackers éticos, ou Red Team, para quem conhece. E alguns muito bons no Brasil e outros não. Na verdade, não é o que a gente aprende com cyber. É o que a gente aprende com a evolução do mercado. Uma Uhum. vez, um ex-chefe meu, ele veio dos Estados Unidos para cá no dia do meu aniversário ano passado. E ele me falou a seguinte coisa: Tami, nós amamos o Brasil, porque a gente aprende muito com vocês. É uma notícia ruim, né? Mas é real. Vocês têm os bandidos mais criativos do mundo. Vocês possuem Pix, né? Então, pensa assim, né? Na situação. Nós temos os melhores bandidos do mundo. Independente de se falar do nosso negócio digital, a gente precisa estar na frente dele, né? A gente precisa estar na frente das fraudes, estudar as fraudes. Então, sendo um ambiente de segurança cibernética ou não, a gente precisa estar na frente dos criminosos, né? Um cliente meu, semana passada, falou uma lição muito bacana, que existe o vagabundo e o criminoso especialista. Eu falei, me conta mais. O vagabundo, no cenário dele, né, que é uma segurança física, é aquele que te assalta seu carro e leva seu carro. O criminoso especialista, ele sabe que o seu carro é blindado,
Ele sabe o ponto, eu também sei qual é o ponto fraco do carro blindado. Ele vai passar sem nenhuma arma na frente do seu carro, num sinal fechado. Ele vai bater naquele ponto e o carro vai abrir por segurança e ele vai te sequestrar. Esse é o criminoso. Ele conhece a sua vulnerabilidade. E a mesma coisa a gente está falando no mundo cibernético. A gente precisa estar sempre na frente do criminoso, Isso. né? Porque ele não é o maior especialista, como você nos contou, né? Bom, para a gente avançar aqui, acho importante a gente entender também um pouco sobre esses tipos de ataque, né? Então, eu vou pedir ao Thomas para projetar a pesquisa número 3, cuja pergunta é: quais ataques cibernéticos você já teve conhecimento, né? E aqui é possível assinalar mais de uma resposta. Então, a gente tem o phishing, o sequestro de informação, né, que é o ransomware, o roubo financeiro, a espionagem industrial, que a Tami já mencionou como também um tipo de ataque, o insider, e é outro tipo de ataque, ou nenhum desses, né? Então, aqui a gente quer medir o quanto a nossa audiência conhece desses ataques. Como eu falei, muitas palavras às vezes vêm do inglês, mas são usados até por usualmente em inglês, o phishing, por exemplo, né? O O insider, insider também, né? Que é um ataque interno, é uma pessoa interna que foi usada ali. foi usada como isca, né? Isso. E, e o ransomware é o roubo financeiro, né? Às vezes a gente conhece como ransomware, né? Não, o sequestro é o ransomware, né? O roubo Sim. financeiro, não sei qual é o nome em inglês, se existe um nome específico, né? Também pode Mas ser através de um ransomware. e o ransomware, né? Existem muito mais, né? Que nós colocamos nessa pesquisa os Os principais. principais. E, bom, a espionagem industrial todo mundo conhece, né? Porque isso, não É, isso já vem uau, desde a era, antes da era digital, né? Então, a é, gente tem 100% aí do pessoal. A gente tem também o insider, né? Então, a gente conhece o insider, 60% do pessoal conhece. O phishing, 80%. Isso eu acho que é o que nós estamos mais vulneráveis, inclusive nas nossas contas de e-mail pessoal, né? Como você citou aí também esse caso do WhatsApp, né? O 80% também conhece o sequestro de informação. E bom, acho que são esses, né? E outro tipo aqui do que a gente não colocou nessa lista, porque a lista pode ser grande, 20% conhecem outros tipos de ataque, né? nossa, gostei Então, bastante dessa pesquisa. isso mostra que, assim, as pessoas conhecem, né? Que a questão é a prevenção, né? E aí também eu não sei o que você poderia falar um pouco mais sobre esses, ou o que você acha que seria o mais complexo para uma pequena e média empresa do ponto de vista do ataque, do impacto, né? Tá. Vou tentar não falar nomes técnicos, aí como phishing Tá. e insider. Eu acho que a primeiro e mais importante ali é a questão do fator humano, né? A Uhum. vulnerabilidade ali primária, o fator humano, né? Através do fator humano, você pode fazer um ataque de phishing, que é que você recebe por e-mail, pelo WhatsApp, ah, por telefone. Mas também existe a engenharia social, né? Quando a pessoa passa, você está falando no telefone, a pessoa que passa atrás do seu computador e olha aquela informação, ou quando você está num bar e álcool, bar, álcool e segurança da informação são três coisas que não combinam, né? Quando você tem ali as suas credenciais, quando eu falo de credenciais é login e senha, tá? A senha é bem fraca. Então, essas falhas humanas são portas de ataque. Quando você deixa o seu crachá, em cima da mesa para guardar lugar, sabe? Uhum. Essa é. Nossa, eu já fui contratada uma vez para roubar esses tipos de dados por uma empresa. Exatamente para eles verificarem quantos funcionários deixavam a empresa vulnerável, né? E é uma Interessante. falha humana dos próprios funcionários. E Uhum. a primeira linha de defesa, né? Quando os funcionários, mais uma vez, eu sempre vou bater nessa tecla, gente, eles estão conscientes, estão bem treinados, eles são a primeira barreira. Então, você sabe que você não pode deixar o crachá ali, você não vai deixar, porque é uma segurança sua e da empresa, né? Então, eu digo que eles são os promotores da segurança, né? Os os multiplicadores, disso, e eles não só têm uma segurança em si, como eles ensinam a outros, né? Uhum. Tem ali uma cultura aberta, se é assim que eu posso dizer, né? Que passa de funcionário para funcionário.
Então, isso é bem importante. Se falando agora dos ataques mais comuns, além desse do humano, Hum. o ransomware, né, como se fala ali, o sequestro de dados. Eles podem criptografar os seus dados e você não ter mais acesso, e aí sim exigir um resgate, seja em criptomoedas, dinheiro, enfim, extorquir. Mas isso também serve para extorquir famílias, né? Muitas vezes eles não só querem dinheiro, como eles têm os dados dos executivos, onde o filho estuda, a mulher tá e tudo mais, e ali isso acontece bastante, é que não sai na mídia, acontece a questão realmente de ameaças às famílias. Ou também tem a questão dos roubos, né, de informações, que nem eu falei para você. Vale mais a pena você ter o roubo de informações e você fazer várias fraudes, quando você tem ali a chave Pix que foi vazada, às vezes seu CPF, o número do cartão de crédito. Vale mais a pena você pegar esses dados do que você pedir um dinheiro, um sequestro. Manipular funcionários também, né? A gente viu isso há pouco tempo. Não precisa ser um funcionário, às vezes, mais baixo, mas até mesmo você manipular um CFO, um executivo, em troca de dinheiro, em troca de alguma outra informação. Ainda dentro, falando de pessoas, acontece em alguns lugares, criminosos entram na sua operação, você vê que seu computador está muito lento. Não está funcionando. Eles estão fazendo mineração de criptomoedas. Eles estão utilizando o seu ambiente, né? E aí a gente Nossa. tem. É. Então a gente tem também a parte de propriedade intelectual, né? Você rouba ali segredos comerciais, fórmulas, formação de pesquisa, de câncer e tudo mais. Dados pessoais, dados estratégicos. Você tem um ataque, vou tentar falar não técnico, que é um ataque chamado DDoS. É como se fosse vários atacantes ao mesmo tempo. Você sobrecarrega esses sistemas exatamente para tornar ele indisponível. E aí você vai ficar um tempo sem operação e a consequência disso é você perder a receita, né? Quanto tempo que a sua empresa consegue ficar inoperante? A destruição dos dados por si só, né, entra e destrui, não precisa. Essa questão da destruição dos dados também tem muito a ver com espionagem industrial. Mas vale a pena você destruir os dados para destruir aquela empresa do que você pedir algum resgate, né? Às vezes uma empresa contrata para fazer isso com um concorrente. Uma infraestrutura crítica, então a gente está falando aí de energia, de gás, de água, né? Se atacar esses sistemas. É importante porque é em grande escala, você deixa uma certa região inoperante, né? Quando a gente fala aí de infraestrutura, quando você fala de mineração, né? Ou qualquer empresa de IoT, quando você entra naquele sistema físico, você acaba deixando a fábrica inoperante, né? Desde carro até coisas pequenas. Falando de fábrica mesmo, você tem sistemas de IoT. Vantagem competitiva, então muitas vezes você tem ali um tipo, né, de cybercrime que ele não quer nada, ele só quer aquela vantagem competitiva, ele quer aquela informação em primeira mão. Isso acontece muito em M&A, em compra e venda de empresas. Quando você tem aquela informação e você vaza para o jornal, aquela compra acaba perdendo um pouco de valor. E acho que o mais importante é a reputação, né? Quando seus clientes sabem, seus fornecedores sabem que teve um vazamento de dados, teve um ataque de ransomware, a sua empresa ficou inoperante, a sua reputação muitas vezes vai pro ralo. Então, acho que é o que mais importante ali nisso tudo é a reputação por si só, interna e externa. Fantástico Tentei também. não falar técnico. Não, mas você foi precisa, porque você trouxe várias. Tipo, a gente pensa às vezes no ataque mais nessa questão de resgate, pagamento de resgate, mas você trouxe vários pontos, né? Eu me lembro Sim. da minha experiência profissional também que o DDoS era usado um provedor atacando um concorrente na região para poder roubar os clientes dele, porque aí o site fica, sites dos clientes que estão hospedados naquele provedor ficam inoperantes, né? Então, existem É. muitas formas, né, formas criativas de se utilizar esses ataques, e isso é importante
todas as empresas analisem isso, né? Porque é preciso ver o que pode ocorrer, inclusive dentro dessa concorrência, né? As pessoas E acham muito que é dinheiro, né? Levar é, só dinheiro, vão atacar e pedir um resgate. Tem uma pesquisa que fala, de 2024, final de 2024, os dados de saúde valem 50 vezes mais do que os dados financeiros. porque a saúde é mais crítica, né? Isso aí. Importante, então, quem trabalha na área de saúde que esteja mais atento, né? Bom, o nosso tempo já está bastante avançado aqui. Tem mais Nossa. uma pergunta do Leonardo Souza que é interessante. A gente fala muito da inteligência artificial, né? E ele pergunta qual o papel da IA generativa e os agentes de IA, né, que hoje estão sendo muito badalados, na evolução da segurança cibernética. Aí ele pergunta: estamos mais seguros ou menos seguros com essas transformações, né? Nos dá os parabéns a você também pela live. Obrigada. Obrigada, Leonardo. Depende muito, do seu propósito com a inteligência artificial. A gente pode falar de coisas mínimas como coisas grandes. Por exemplo, no LinkedIn, não sei aqui quem me segue no LinkedIn, mas fica aí o convite, seguir minha página, falar comigo também, estou super aberta. Eu costumo Sempre tem aquele pessoal que fala, eu fiz um robô de SDR, eu fiz um robô para comentar no LinkedIn, fiz um robô disso, daquilo. Eu costumo até comentar. E eu gosto de conhecer esses robôs. O que eu tenho visto de 2 meses para cá é cuidado com essas soluções mais baratas, feitas em end-to-end, em NHN, né? Ou N8N. Porque é feito de uma forma tão básica que os dados mínimos são vazados. Dados mínimos. Então, minimamente você estudar aquela empresa que está te oferecendo aquele serviço, se tem uma segurança por trás, se ele tem alguma certificação, até as empresas grandes, pessoal. Quando a gente fala ali do Gemini ele é muito conhecido por vazar os dados que você pesquisa ali o tempo todo, né? O próprio ChatGPT você precisa configurar para que as suas pesquisas não saiam, e até mesmo para não deixar ali o chat maluco. Você está misturando coisas pessoais com outras pesquisas do seu trabalho. Então, acho que é um caso a caso, você estudar uma solução caso a caso e com carinho, né? Quando você está mais seguro, sim, existem soluções mais seguras. Existem soluções até gratuitas que eu gosto bastante, outras que são muito caras. E tem outras que você vê que tem um valor alto, mas seus dados estão sendo vazados. Então é estudar a solução aí a solução, né? Muito bom. Bom, tem mais uma pergunta aqui para você, Tami, que eu acho importante, que é quais são as razões, né, para que as empresas possam investir, então, em segurança cibernética, né, para a gente fazer aqui um fechamento, né, desse tema, né? Nossa, acho que as razões para investir em segurança É, cibernética, isso. primeiro, vou dar o exemplo do Pedro, né? A proteção dos ativos ali principais, que nem eu falei assim, sobre as joias da coroa, né? Quais são os seus ativos principais, essenciais para você funcionar, para você ter a continuidade do seu negócio? Acho que esse é a principal razão para você investir em segurança. Depois, você mitigar ou você equalizar os riscos do seu negócio com os riscos financeiros e com os riscos legais disso, né? A gente tem leis e é importante a gente estar adequado a essas leis. Terceiro ponto, eu diria que seria a reputação, confiança do cliente, porque aí quando você protege a sua reputação, o seu nome, automaticamente você protege ali o seu cliente. Então você tem um ROI como consequência, uma vantagem competitiva, atração de novos negócios, de novos contratos. Sua empresa tem um valor maior, porque o pessoal sabe que você tem uma conformidade regulatória, sabe que você está preocupado, com isso, né? Que você tem uma decisão de negócio inteligente. Se é assim que eu poderia dizer que você protege o capital, protege a marca e o futuro, o legado da empresa como um todo. Muito bom. E para a gente ir terminando aqui, Tami, você falou da saúde, né, no qual o valor, digamos, do resgate é muito maior na área da saúde e também no setor financeiro. Quais outros setores você vê que são mais vulneráveis a respeito da segurança cibernética?
Olha, a saúde a gente fala porque tem. A saúde ela respira dados pessoais sensíveis, né? Quando a gente está falando de lei, né? São dados de saúde. E tem grandes volumes, né? Você tem desde prontuário, exame, enfim, seguros, muitas coisas. Então é muito alvo de roubo de dados, né? Financeiros por si só, você está falando aí, quando você ataca um banco ou uma fintech ou uma empresa de investimento, você está falando já do roubo financeiro, né? E deixar isso inoperante. Então, às vezes, você não tem nenhum roubo financeiro, mas imagina você deixar um banco inoperante, né? O quanto que eles perdem, quanto que o banco perde de receita com isso. Outros setores, como eu falei, né? Você está falando ali da indústria, da fábrica, que tem muito OT, né? Muito ali os seus aparelhos, né? Que facilmente são invadidos, porque eles, como é que eu vou dizer? Eles têm um software e um hardware muito antigo, sem atualização. O setor público também é um setor muito que eu posso dizer assim, muito alvo, principalmente agora, né? Essa questão de direita, esquerda, centro. E Vulnerável, né? é muito vulnerável também numa questão de espionagem. Não somente aqui a nossa briga, falando dentro do Brasil, mas aí falando de fora, espionagem, né? Outros países querendo ver o que está acontecendo. E-commerce. Principalmente quando se fala em Black Friday, Dia dos Pais, Dia das Mães, tem um volume muito grande de transação. Então, às vezes, essas lojas nem sabem que elas foram invadidas, porque tem um movimento muito grande e o atacante ele entra aqui no meio somente para pegar, né, seja ali os dados, cartão de crédito, os dados financeiros, ou alguma transação que foi feita, né, umas vezes uma compra que foi feita, então eles entram ali nesse meio. A educação também eu tenho visto que tem sido um alvo, porque ali você tem dados de alunos, de funcionários, de propriedade intelectual, pesquisas que aí são em grandes universidades, né? Pesquisas que são feitas ali, que ajudam a nossa sociedade, mas eles também são alvos, porque eles querem o resultado dessas pesquisas. Muito bom. Bom, antes da gente passar para o Pedro, que vai fazer um anúncio, eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria que você respondesse, que é do Fernando Carvalho, Deixa eu que abrir diz aqui. assim: você acredita que o poder público algum dia será capaz de evitar ou aplicar a justiça sobre esse tipo de crime, os crimes cibernéticos? Olha, Difícil, né? eu tenho fé, Fernando. Pode ser? Eu tenho bastante fé. Mas assim, acontece no nosso meio, tá? Alguns crimes, eu mesma, quando eu fui de uma Big Four, alguns crimes que a Polícia Federal, ela reverte isso em trabalho. A Polícia Federal é muito boa nisso. Então, a Big Four, ela contrata esse ex-criminoso, assim que eu posso dizer. Então, esse ex-criminoso fica, sob a tutela da empresa e da Polícia Federal. E ali eles ajudam a proteger ali grandes empresas e tudo mais, mas fica com uma tutela, não pode sair do país, toda essa, né, questão aí criminal que ele precisa responder, mas ele responde do lado de fora, sob a proteção de uma empresa, sobre a vigilância de uma empresa e da Polícia Federal. Isso existe. Mas falar do poder público, evitar, a gente está evoluindo muito e muita fraude. Então, assim, evitar não, mas eu acredito, eu tenho fé que daqui a 5 anos o nosso poder judiciário vai estar com uma competência grande ou alguns juízes, né, com formação tecnológica para poder julgar esse tipo de crime. Isso eu acredito. Muito bom, eu também espero, né? Mas, bom, também acho que a gente não consegue responder a tudo. Também teria outras perguntas aqui para você, porque o assunto é muito vasto, muito complexo, mas a gente pode ter uma forma de ter essa continuidade. Então, eu vou pedir ao Pedro aí para fazer um anúncio do que a gente pode oferecer para continuar usufruindo da tua vasta experiência também no assunto e das suas dicas. E Durval e Tami, esse webinar de hoje, assim, foi um exemplo maravilhoso do quanto aquilo que a gente está procurando fazer possa ser útil para essa camada de empresas ou de gestores
que tem que ter um apoio para evoluir dentro desses conhecimentos. E eu só queria dar uma rápida explicação, porque os primeiros 3 anos do Hub da Gestão, a gente se preocupou muito em explorar o que era importante trazer como informação para os gestores de empresas, os sócios de empresas e assim por diante. Tá? E a gente sempre procurou trazer assuntos que eram assuntos do momento, que tinham importância na gestão empresarial dentro daquele momento. E o ano passado eu comecei a receber algumas ligações de sócios ou gestores de empresas perguntando ou comentando, melhor, até comentando, dizendo o seguinte: Pedro, olha, parabéns para vocês pelos webinars, vocês trazem informações extremamente relevantes, importantes para a gente, só que, junto com essas informações, vocês estão me trazendo um problema muito sério. Porque eu chego em casa e falo, mas como que eu vou resolver isso daí? Tá? Eu sinto a importância de tratar desse assunto, mas eu fico num vazio de como resolver. Tá? Então, com o nosso time do Comitê de Gestão, nós resolvemos, esse ano aqui, fazer uma extensão dos nossos webinars. Então, além do o que, nós estamos também trazendo à tona, dentro de módulos de aprendizado, como lidar com esse assunto e como fazer a empresa se preparar melhor em relação aos N temas que a gente trata. E esse tema de hoje é um tema extremamente complexo. Por quê? É uma coisa assim meio difícil de dizer, mas é uma grande verdade. O bandido sempre está na frente. Tá? Ele, quando percebe a oportunidade, ele cria alguma coisa para tirar proveito dessa oportunidade. Só que a gente precisa estar acompanhando esse movimento todo e fazendo o que for possível de uma forma preventiva, evitando o reativo, porque o reativo sempre tem um peso e uma penalização para o negócio ou para a pessoa. Então, dentro desse contexto, esse como é um instrumento de auxílio. Então, isso está sendo oferecido aí para gestores propriamente dito, está sendo oferecido para empresas que têm interesse em trazer isso para o seu grupo de trabalho, tá? E qualquer que seja a situação, dentro do nosso site tem o Fale Conosco, que aí cai a informação para mim e eu direciono isso daí. Por exemplo, se for em relação à cibernética, então eu vou estar direcionando isso para a Tami, se for de inteligência artificial, vou estar direcionando isso ao Durval, que é responsável por essa área, e assim por diante. Tá? Então, pessoal, essa é a novidade que a gente tem para 2025 e que a gente espera poder continuar contribuindo e contribuindo de uma forma crescente para dentro daquilo que é necessário para uma melhor gestão dentro das empresas. Tá? Vou aproveitar aqui, porque vai ser minha última fala, antes de passar a palavra para vocês novamente, mas agradecer demais a Tami pela brilhante exposição no dia de hoje, do tema que é complexo por si só, e o Durval, que soube explorar muito bem essa sabedoria e conhecimento da Tami, trazendo o máximo de assuntos pertinentes à cibernética que a gente explorou no dia de hoje. Tá? Então, de coração, muito obrigado a vocês. Também já aproveito para dar um muito obrigado aos participantes do nosso webinar de hoje. E, Durval, agora a bola é com você e acho que a Tami também tem alguma coisinha para comentar sobre o curso, né? Justamente. Bom, obrigado, Pedro. Eu queria perguntar à Tami, quando a gente fala nesse curso, que é uma continuidade desse nosso papo aqui, como será esse curso? O que você tem que poder comentar como uma introdução aí para que a gente possa entender o objetivo desse curso? O senhor, eu estava falando no mudo, me perdoe. Nós separamos por módulos, mas também tem uma surpresa no final, tá bom? Uma visão de negócios quando a gente fala sobre riscos, né? Que o risco do seu negócio com o risco de cyber. O que vale a pena você aceitar esse risco e o que não vale a pena para sua empresa, para sua reputação. Uma segurança, né? Desde o conselho até a equipe técnica,
todos falando a mesma língua, né? Isso é muito importante. Cultura e comportamento seguro. Como você implementar essa cultura dentro da empresa. Não é apenas o quê, mas é o como. Uma simulação, como você fazer uma simulação e preparação no caso da sua empresa ser atacada. Práticas de prevenção, regulamentações brasileiras e setoriais, né? Cada setor tem alguma regulação e as práticas de incidente. Uma coisa que não foi combinada aqui entre eu e o Pedro Dorval, e eu consegui a aprovação, dos sócios também. A Elevation está dando para o pessoal que vai entrar no curso. A gente tem uma palestra de Cyber Culture. Então, a gente vai dar essa palestra junto com esses 7 módulos para realmente ter na prática os principais insights e mais atualizações de como estarem protegidos com um comportamento seguro, uma mente segura para levar para a empresa de vocês. Tá E bom? Muito olha, eu vou bom. querer estar na primeira fila, viu, Tami? Eu também, porque o programa ele é muito amplo, né? Ele não é um curso Sim. técnico, é um curso de formação, de algo que a gente falou muito aqui da prevenção, da cultura, né? Da prevenção, da mitigação dos riscos. Então vai ser sensacional o curso, né? Mas, bom, a gente não tem mais perguntas. Eu quero agradecer a todos que participaram, que fizeram perguntas. É sempre um prazer da gente estar estendendo, né, e complementando esse conhecimento da Tami com outras perguntas. E aí, Tami, eu passo para você para fazer suas considerações finais. Pessoal, primeiro, muito obrigada, uma honra estar aqui. Se eu posso utilizar as palavras do Pedro, Pedro, eu vou roubar um pouquinho suas palavras, Opa! tá? Posso dizer que foi um evento muito gostoso. Fazia tempo que eu não Olha, fazia um evento assim e está muito dentro do meu propósito pessoal e como empresa, que é elevar a segurança da nossa sociedade, do nosso Brasil. Acho que isso é o mais importante para mim. Eu sou uma conselheira consultiva também, tá? Já passei por várias empresas grandes, de grande porte, agora sou conselheira consultiva de uma pequena e média empresa. Vocês podem entrar em contato comigo no LinkedIn, seguir a minha página, estou aberta aí para o que vocês precisarem, sentirem dúvidas, um bate-papo também. Sempre estou aberta e é muito bom. Agradeço demais o convite e espero ajudar vocês aí no que estiver ao meu alcance. e Muito por bom, favor, não Tami, esqueçam de responder a pesquisa de satisfação que o Por Thomas favor. vai projetar aí o QR Code, porque é muito importante a gente saber como que a gente está sendo avaliado por vocês, que essa avaliação é o que vale para a gente. A satisfação de vocês mostra o caminho que a gente tem para seguir, tá? Eu recordo também que as gravações desse webinar estão disponíveis, né, no site do Hub da Gestão. E também peço que todos nos sigam, né? Nós temos uma página do Hub da Gestão no LinkedIn. É importante que todos sigam, porque a gente está colocando sempre atualizações e artigos, né? E, Tami, muito obrigado. Você realmente nos deu uma aula com de uma forma muito simples, e usando toda a tua experiência, trazendo cases, experiência de clientes. E pelo que você mostrou aqui, você realmente é uma referência para muitos dos clientes. Então, espero que você continue nessa jornada, nesse propósito, com muito sucesso. Muito obrigado e boa noite a todos. E não posso deixar de agradecer o Thomas também, como sempre, nos dando Ah, um sim, apoio maravilhoso dentro dos nossos momentos aí de atuação. Obrigado, Thomas. Thomas nos bastidores é o nosso guardião aqui. E a você também, Durval, para você não ficar com ciúmes, tá? Muito obrigado, tá? Tá bom. Pessoal, boa noite e nos Boa noite a encontramos no todos. próximo Hub da Gestão. Excelente noite, pessoal. Obrigado Abraço. igualmente a todos. Tchau, tchau. Tchau.